gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Eu quero dar um entendimento importante hoje sobre a Sexta-feira da Paixão. Não é porque falamos Sexta-feira da Paixão, sobre a paixão de Cristo, sobre o amor de Cristo por todos aqueles, que querem a salvação. Eu quero abrir logo a Bíblia aqui em João 3,16, só como uma referência, porque hoje nós vamos andar bastante na palavra, tá? João, capítulo 3, versículo 16. Eu vou explicar um pouquinho, sobre a paixão de Cristo, para que nós venhamos compreender porque esse momento é importante para a igreja. Não é um momento de a gente usar a religiosidade, mas um momento para refletir por que Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus está muito além das coisas materiais. Nós vamos ver isso hoje, então. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua presença esteja conosco nesse momento, meu Deus. E também com o Teu povo que assiste agora essa reunião, para que o Seu povo possa ser alimentado do entendimento da Sua palavra, meu Deus. E que a Tua palavra nessa noite tenha livre curso e que Teu povo seja abençoado de uma maneira muito poderosa e alimentado pelo poder da Sua palavra. Meu Deus, vem nessa noite com a unção de cura, com a unção de libertação, com a unção de restauração. Nos visita, Pai, nesta noite de uma maneira muito poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Preste atenção. Eu vou resumir um pouco, porque explicar sobre isso é muito amplo. No futuro aqui na igreja, quando estiver aberto, a gente vai explicar com mais tempo. Quando o homem lá no Jardim do Éden pecou, ele se separou de Deus, porque o pecado entrou na vida do homem. O homem foi expulso do jardim, separado de Deus. Quando Deus enviou o Senhor Jesus para nos salvar, foi para que a morte de Jesus restaurasse novamente o homem diante de Deus. Mas essa restauração não seria mais na carne, Você vai entender. O homem vai lá, aceita Jesus, pega um avião, vamos lá para o Jardim do Éden, porque hoje eu sou de Jesus, vamos voltar lá. Não. A restauração que Jesus veio trazer foi no nosso espírito. Restaurar o homem no espírito, para que o dia que ele fechasse os olhos, ele passe a eternidade com o Pai. Jesus pagou um preço, porque o homem, por causa do pecado, havia se separado de Deus. E ninguém podia chegar, diante do diabo para vencê-lo, porque o homem foi feito e vive em pecado. Mas quando Jesus foi enviado, em forma de homem, em forma de carne, ele se esvaziou da sua glória, se tornando em forma de carne e trazendo para nós o evangelho, que quer dizer boas novas, a palavra de salvação que Deus preparou para todos aqueles que nele creem. Eu vou até fazer observação em João no capítulo 3, no versículo 16, diz o seguinte, olha só o que diz em João 3,16, Jesus falando a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Que o amor de Deus foi tão grande que ele enviou Jesus. Para que ele enviou Jesus? Para nós orarmos e sermos só curados. Para você orar e prosperar. Para você pedir bênção para o seu casamento. Para você pedir bênção para os teus filhos. Para a tua saúde. Tudo isso é bíblico, é válido. Mas isso não te leva para a vida eterna com Jesus. Você pode ser curado aqui, nós orarmos, ser liberto, nós orarmos, você ser muito feliz no casamento, mas um dia esse casamento acaba. No dia que você morrer, ou seu marido morrer, ou os dois morrerem. É verdade? Um dia nós vamos embora dessa terra, os nossos filhos vão continuar. Todos nós vamos passar para a morte, na vida natural, da carne. Mas aquele que entende a palavra do Evangelho e a paixão de Cristo, ele não morre porque ele aceita Jesus como Salvador. Quando, vamos ver um pouquinho aqui a passagem do amor que Jesus teve para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus o Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Aquilo que se perde, aquilo que se estraga, aquilo que se acaba. Mas tenha o quê? A vida eterna.
Você sabe que muitas pessoas hoje, elas até fizeram a sua liturgia, vamos dizer assim, né? Mas assim, Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua vida eterna. Jesus está preocupado se você entender ou entendeu o dia de hoje. Por que Jesus morreu? Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Todos nós vamos passar daqui para a eternidade. Mas você escolhe como você vai passar a eternidade. Ele veio para nos salvar. Como ele veio para nos salvar? Ele foi até a cruz do Calvário para pagar o preço derramando o seu sangue, para que todo aquele que crer nele tenha o perdão dos seus pecados e seja novamente reconciliado com Deus para obter a vida eterna. Somente o sangue de Jesus, puro e santo, poderia ser derramado naquela cruz para nos dar a salvação. Hoje, se lembra-se a paixão, o amor que Jesus teve para com a humanidade, o preço que ele pagou para nos salvar. Domingo eu vou falar sobre o que é a Páscoa, a importância da Páscoa. Mas vamos agora entender um pouco mais sobre a paixão de Cristo? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos lá em Mateus capítulo 27. Vamos entender um pouquinho o que significa a paixão de Cristo. Por que ele sofreu tanto? Por tanto amor que ele teve ao homem. Tá bom? Vou pegar aqui, o texto ele é muito grande, ele é muito rico. Mas eu vou pegar o momento em que Jesus estava sendo julgado. E Pilatos então pediu para que escolhesse, que toda Páscoa soltava algum preso, perto da Páscoa. Pilatos querendo que até Jesus fosse solto, porque viu que por inveja os judeus prenderam Jesus. Mas os judeus pediram para que soltasse Pilatos, que era um assassino, que era um revoltado, né? Eles pediram Barrabás e pediram para crucificar Jesus. Vamos entender um pouco do sofrimento que Jesus pagou lá na cruz do Calvário para nos salvar. Eu quero que você aprenda algo hoje muito importante. Ninguém paga um preço muito alto por aquilo que não vale nada. Você tem muito valor, porque Jesus pagou um preço para salvar a tua alma do inferno em nome de Jesus. Vamos entender aqui, então. Diz assim, ó, versículo 25. Mateus 27, versículo 25 diz assim: respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Preste atenção. Pegaram Jesus, naquele momento ele já estava preso, e açoitaram Jesus. Depois que açoitaram Jesus, né, porque o diabo queria fazer de tudo para Jesus desistir da cruz. Porque quando Jesus morre naquele momento, vamos falar sobre isso no domingo, né? Quando Jesus ele morre, ele vai ao inferno e vence o diabo ali, e nós triunfamos sobre as obras do inferno. Mas antes diz aqui no versículo 27, ó: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram juntos dele toda a corte. Então se reuniram ali, e olha só o que fizeram com Jesus, ó. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Pegaram Jesus, deixaram nu, envergonhado de andar aquela corte. Só jogaram uma capa nele e começaram naquele momento a escarnecer de Jesus, xingar. Quando a Bíblia fala escarnecer, é quando zomba e xinga. Então começaram a zombar, começaram a xingar. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos, que dizem os estudiosos essa coroa, que os espinhos dessa coroa que eles fizeram tem mais ou menos entre 5 até 8 centímetros. E quando colocaram aquela coroa de espinhos, cravou sobre a cabeça de Jesus e ali o sangue começou a descer. Essa é a paixão de Cristo, o amor que ele teve para nos salvar, o preço que ele pagou para dar a você a vida eterna e a salvação. E diz aqui no versículo 28, e despindo o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles pegaram um pedaço de cana, como se fosse um pedaço de bambu, vamos dizer assim, como fosse uma cana, colocaram a coroa de espinhos e a túnica e zombaram de Jesus, se prostravam e dizendo: salve, rei dos judeus. Que aquela mesma cana que eles zombaram de Jesus, eles começaram a golpear a cabeça de Jesus, a bater em Jesus. Fora os cravos, a coroa de espinhos estava sobre ele, né?
que ali sangrava, fora que ele levou chibatadas, as costas estavam feridas, e também diz aqui a Bíblia que eles bateram em Jesus com a cana. Olha só que massacre fizeram com Jesus. Versículo 29, ó. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça, com a cana na cabeça. Olha só, pensa bem. Se você não valesse nada, se eu não valesse nada, será que Jesus pagaria esse preço? Porque muita gente hoje quer ter santidade só na hora do almoço. Ah, não, vamos comer peixe, que se comer carne é um absurdo. Mas come peixe com a cerveja, que Deus não quer, com a bebida. Come o peixe com a mágoa no coração, com o ódio no coração. Jesus não quer, irmãos, aparência. O que Jesus quer em nós é arrependimento. Jesus, ele veio, muitas pessoas hoje que falam da sexta-feira da paixão, não entendem o que é. Eu estava vendo hoje um absurdo, ontem, foi resolver uma situação e tinha um local que as pessoas estavam numa fila enorme, em tempo de pegar Covid para comprar um chocolate, não entende o que é Páscoa. As pessoas não entendem o preço que Jesus pagou. Para muitas pessoas é só um feriado prolongado, mas elas não entendem que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi para você comer chocolate no domingo, não, meu irmão. Você pode comer qualquer dia. Não foi para você só comer peixe na sexta-feira, não. Foi para te salvar, foi para tirar você dessa vida de pecado, foi para restaurar o homem, para que o homem tivesse comunhão com Deus. Mas nós nos perdemos com esse comércio maldito, com essa enganação maldita, que tira o sentido da sexta-feira da paixão, que Jesus pagou naquele dia. Ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, bateram nele com a cana na cabeça. Para quê? Para você chegar e comer chocolate no domingo? Para você chegar hoje, você pode comer peixe qualquer dia, não estou criticando quem come peixe não. Para você comer peixe num dia e peca o ano inteiro. Para de hipocrisia, vai ler a Bíblia, vai crescer na presença de Deus. Você acha que Jesus morreu para a gente hoje fazer comércio? Jesus morreu para te dar salvação. Ele apanhou por mim, ele foi cuspido por você, ele foi zombado. Para quê? Porque existe uma eternidade, minha irmã. Está todo mundo aterrorizado, lógico, tem uma pandemia no Brasil e no mundo. Milhões de pessoas estão partindo para a eternidade. E você sabe qual é o pior? Todos negam essa salvação. A maioria, né? Nega essa salvação, nega essa paixão. Porque se nós reconhecêssemos esse sacrifício de Jesus, nós largávamos do pecado e aceitávamos Ele como nosso Salvador. Porque nós não temos tesouro nessa terra, porque Jesus não nos prometeu eternidade aqui. Ele pagou esse preço aqui, para que aquele que nele crê não pereça. Não foi para que nós chegássemos uma sexta-feira, para ter um feriado, para comer peixe, no domingo comer chocolate, nada disso. Foi para que o homem olhasse para a sua miséria, porque o homem não é nada. Uma bactéria que ninguém consegue enxergar entra no ser humano, joga ele numa UTI ou leva para a eternidade. Quem é o homem, meu irmão? O ser humano não é nada. O ser humano não é nada. Jesus pagou esse preço para que você olhe para a vida que você leva e pare de brincar. Porque um dia você vai estar diante do tribunal de Deus e tudo que você fez vai ser julgado pelas suas ações. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós praticamos. Zombaram de Jesus, assim como zombam de nós hoje, porque pregamos a palavra da verdade. Zombam de nós, porque falamos da eternidade com Cristo. Você acha que Jesus pagou esse preço para quê? Fala para mim. Cuspiram no nosso Senhor, bateram na cabeça, chicotearam Ele. Para que Jesus sofreu tanto? Porque sem pecado, Ele pagou o preço para que você se arrependesse dos seus pecados. Por isso que fala da paixão. Eu não gosto muito do termo paixão, né? Porque paixão é algo passageiro. Eu gosto do amor de Cristo. Porque o amor de Deus não é o amor eros, né? Mas é o ágape, sem interesse, por amor ao ser humano, por amor à humanidade. Então o amor de Deus nesse dia, através de Jesus, diz assim, ó:
versículo 30. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cama e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe com as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Preste atenção, quando a gente fala que Jesus carregou a cruz, ele não carregou fisicamente, não. A cruz quer dizer os nossos pecados. Jesus estava tão debilitado, ele apanhou tanto. A Bíblia fala em Isaías que olhando para ele não havia formosura. Dizem os teólogos que a maneira que judiaram, que maltrataram Jesus, praticamente Jesus estava desfigurado de tanto que apanhou. Jesus estava tão debilitado, tão ferido e machucado, que ele não tinha condições de carregar aquela cruz de madeira. De tão debilitado que Jesus estava e tanta dor que ele sentia. Você acha que Jesus sentiu essa dor para quê? Para quê, meu irmão? Você acha que a nossa vida aqui ela é passageira? Ao contrário. Nós nascemos e agora que começa a vida. Quem decide como você vai passar a eternidade é você. Será que vale a pena viver no mundo de pecado, viver numa vida errada? Será que vale a pena todas as coisas desse mundo? Tudo que nos separa de Deus, a prostituição, a mentira, o engano, os vícios, a bebida, tudo que o mundo oferece, será que vai valer a pena no dia da eternidade? Esse dia tem que ser lembrado como o dia que o homem tem que se arrepender dos seus pecados e aquele que está em pecado, que se afastou de Jesus, voltar para o Pai. Jesus pagou um preço para nos dar a vida eterna. Tem uma eternidade, meu irmão, preparada para todo mundo. Ele pagou esse preço, não foi para a gente fazer comércio, não. Para enganar criança, não. Meu filho, desde o dia que nasceu, sabe que coelho não bota ovo. É verdade. Esse dia é para nós lembrarmos da paixão, do amor que ele teve para a humanidade. Eu vou adiantar por causa do tempo, diz assim, 35. E deram-lhe, versículo 33, né? E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, quando eles crucificavam, eles pegavam os cravos de ferro desse tamanho e colocavam aqui, ó. Porque pelo peso, se colocasse aqui, como dizem, né? Aqui rasgaria, a não ser que eles amarrassem aqui, né? Eles colocavam normalmente aqui. E eles cravaram os cravos em Jesus e também nas pernas, para que ele morresse ali, agonizando de dor. Do meio-dia até às 3 da tarde, entre a hora sexta e a hora nona. Você já imaginou alguém sangrando 3 horas? Do meio-dia até às 3 da tarde, Jesus sangrava, gemia de dor. Você sabe o que as pessoas faziam? Zombavam dele. Você não é Elias? Desce da cruz. Você não é filho de Deus? Salvou tanta gente, não salva a si mesmo. O ódio do diabo estava sobre a humanidade, para que Jesus desistisse da cruz e o nosso plano de salvação fosse frustrado. Olha só o texto, eu vou pular porque o tempo é curto, 42, olha só. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Olha só, Jesus sangrando, pastora Miriam, do meio-dia até as 3 da tarde. E as pessoas zombando de Jesus, como zombam hoje, continuam zombando, não entendendo o sacrifício de Jesus, não entendendo que Jesus veio, ele morreu na cruz, para que o homem se arrependesse dos pecados, e quando ele se arrepende, o diabo ele perde a autoridade sobre a vida daquela pessoa, e ela se prepara para uma eternidade com o Pai. Aí, por consequência de aceitar Jesus como Salvador, vem as bênçãos. Aí vem a bênção do Senhor para o casamento, para a saúde, para tudo que você precisa, né? Mas a salvação é mais importante. E diz aqui no versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, que era meio-dia,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, quer dizer, às 3 da tarde. E perto da hora nona, quer dizer, chegando pertinho ali das 3 da tarde, exclamou Jesus, quer dizer, gritou Jesus ali, ele já 3 horas ali, sangrando, desfigurado, cravos sobre os pés e sobre os braços, a coroa de espinhos cravados sobre o seu crânio, rosto desfigurado, as costas sangrando e machucada. Durante 3 horas Jesus agonizava de dor. A gente fica parte o coração quando vê até um animal, né, agonizando de dor, quanto mais um ser humano. E as pessoas zombaram de Jesus. E olha que coisa importante aqui, versículo 46 novamente. E perto da hora nona exclamou, Jesus gritou, diz assim, e perto da hora nona exclamou, Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Jesus gritou naquele momento? Porque naquele momento em que Jesus estava morrendo, a carne dele morria. Vou explicar a outra parte da palavra no domingo, que é importante, nós vamos entender o que é a Páscoa de verdade. Tem nada a ver com chocolate, né? E esse comércio maldito, que engana as pessoas e não leva o sentido do que é a Páscoa de verdade. Preste atenção. Jesus começa a gritar de dor. Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que separa o homem de Deus? O pecado. Naquele momento em que Jesus clamava, ele estava carregando o meu, da minha esposa, o pecado do homem. E no momento em que o pecado do homem foi imputado em Jesus, o Espírito Santo e a presença de Deus saiu dele. E ele começa a clamar e começa a gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava só, porque Deus não poderia confortá-lo por causa do pecado que ele carregou, meu e seu. Mas ele manteve a santidade. E naquele momento que ele clama, ele vence Satanás. Olha só, vou ler novamente 46, versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Olha só como o povo está desorientado. E logo deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam, deixa-o, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o seu espírito. Naquela hora, Jesus morreu. E quando Jesus morre, naquele momento, domingo eu explico sobre isso, ele vai ao inferno e nos dá a vitória sobre a morte. Você acha que Jesus pagou aquele preço? Para quê? Hoje é sexta-feira da paixão. Para lembrar o amor que Deus teve para com o homem, enviando o seu Filho para nos salvar. Não brinca com a eternidade, não. A Bíblia diz que ele virá, que a morte ela é como um ladrão. Você não sabe a hora que ela vem, a hora que ela chega. Se arrependa do seu pecado. Quando você aceita Jesus como Salvador, o sangue de Cristo que clama até hoje, ele é derramado sobre você. E o diabo, ele perde todo o poder e autoridade sobre a tua vida. No momento em que Jesus exclamou e morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, que representava a separação entre Deus e o homem. Naquele momento, aquilo que nos separava foi rasgado, porque naquele momento, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, o pecado é lavado e você volta a ter comunhão com o Pai em nome de Jesus. E tendo comunhão com o Pai, o diabo perde toda a autoridade na sua vida. E então a sua vida começa a mudar. Porque o diabo quer te prender no pecado, porque o diabo quer te prender na mentira, porque o diabo quer te prender no engano, para que você seja escravo, morra e padeça eternamente no inferno. Mas quando você entende a paixão de Cristo, quando você entende a palavra de Deus,
Você olha para a sua miséria e para a vida que você leva. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter tudo de bom nessa vida, ou você pode estar passando a maior luta. Todos vão para ti, para a eternidade. A diferença é como você vai. Aceitando Jesus como seu Salvador e crendo que Ele tem salvação para você, ou vai arriscar e padecer no inferno. Vai ser daqueles zombadores, ou vai ser daquele que se arrepende. No momento em que Jesus morre, a Bíblia diz que Ele desce ao inferno, prega aos presos em prisões, e Ele então prende Satanás e traz a chave da vida e da morte, e ressuscita ao terceiro dia. Vamos ver isso no domingo. Mas nesse momento nós vemos o sofrimento, nós vemos a dor que Jesus pagou para dar a mim e a você a salvação. Conheça a mensagem verdadeira da cruz. Jesus não morreu só para te fazer rico, não, meu irmão. Jesus não morreu para fazer você feliz no amor, não. Ele abençoou o casamento, quer ver você feliz, mas Ele não morreu só para isso, não. Jesus não morreu, pagou esse preço só para te curar, não. Porque nada disso tem validade se você é feliz no casamento, se você é curado aqui na terra, se você prospera. Como disse Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta? Prosperidade, casamento feliz, filhos abençoados, é a consequência de quem tem uma vida de arrependimento na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas frustradas que ficam para lá e para cá, que ficam buscando os seus milagres, as suas curas. Não é errado você orar pela sua cura, pelo seu milagre. Mas quando você quer só a cura e o milagre, e não quer aquele que tem o poder de salvar você do inferno, você não tem nada com Deus. Se arrependa hoje do seu pecado. Se arrependa hoje, volta para Jesus. Você estava frio na fé? Se aqueça com a presença do Espírito Santo. Você se afastou, se aproxima de Deus. Não vai valer a pena, minha irmã. Jesus pagou um preço e diz aqui, olha, no versículo 49. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Depois você continua lendo na sua casa. Houve um grande terremoto e escuridão naquele dia. Jesus, naquele momento, Ele mostra o amor de Deus para com o homem. Ele mostra o amor. Quando você aceita Jesus como Salvador, Jesus vem e lava você dos pecados. Então você está preparado para a eternidade. Você vai ver muito tempo nessa terra, vai ver as promessas de Deus se cumprir. Mas você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida que ninguém pode tirar. Irmão, nós não somos, nós que cremos na palavra, não somos pessoas imediatistas, só cremos naquilo aqui da terra. Nós cremos numa salvação. Nós cremos num Deus que tem poder para nos libertar de toda a garra do inferno em nome de Jesus. Se você já é salvo, fique firme. Mesmo diante dessa tempestade, Jesus passou muito mais por mim e por você. Muito mais. Sua vida está difícil? Imagine alguém que não tinha culpa, que não tinha pecado, sofrer tudo isso por mim e por você. Olha só o que diz em Hebreus, no capítulo 2, para você ver a importância daquela morte de Jesus. Hebreus 2,14, o pregador diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha só, o filho não participa da carne e do sangue, não é verdade? Quando você tem um problema, seu filho sente. Se ele é criança, se ele é grande, ele sente. Não é verdade? Se tudo que você passa dentro da tua casa, os seus filhos vão sentir. Aqui, diz aqui que Jesus passou por tudo. Diz assim, ó: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também, olha só, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus morrendo na cruz do Calvário, aniquilasse o que tinha o império da morte. O que é império? É o domínio. A morte é a natureza de Satanás. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, esse sacrifício de Jesus, que Ele fez na cruz do Calvário, Ele morreu, você aceita Jesus como Salvador,
o sangue de Jesus vem sobre você e te lava de todo o pecado. E todo o império e todo o domínio das trevas pede o poder na sua vida. Aleluia. Não importa o que você fez, se você deu seu sangue para o capeta, se você fez pacto com o diabo, Jesus morreu naquele momento e ele tirou todo o domínio do diabo. Todo o poder que o diabo tinha foi arrancado pelo poder de Deus em nome de Jesus. O que tinha o domínio da morte, perdeu esse domínio. Quando você aceita Jesus como Salvador, o diabo não pode tocar em você. Agora, quando você está no pecado, você está sobre esse domínio. Mas quando você aceita Jesus, você está liberto. Se arrependa hoje. Volta para Jesus. Mesmo diante dessa pandemia, você vai ver se o que está escrito aqui é verdade ou não. Jesus pagou um preço para aniquilar o império da morte, para que você pudesse hoje andar em novidade de vida em nome de Jesus. Ele diz aqui: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, quem? O diabo. E olha só o que diz aqui: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia! Quando você aceita Jesus, você para de servir a bebida, a cachaça, a prostituição, o pecado, o adultério, os vícios, porque quando você aceita Jesus, essa força que te dominava, esse império que fazia você uma pessoa perturbada, encapetada, é quebrado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Eu vejo até pessoas zombarem, né? Ah lá, pecou, roubou, fez não sei o quê, agora virou crente, é santinho. Acertou. Virou crente, não aceitou Jesus, aquele que era um pecador, agora leva uma vida de santidade em Jesus, e louvado seja o nome de Jesus, amém? Aniquile hoje o império das trevas, pare de se achar uma coitadinha, um coitadinho. Se você já tem Jesus como seu Salvador, você que tem que tomar conta dessa situação, orar e clamar o poder de Deus, e esse império das trevas não tem poder sobre você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, arrependa-te hoje, o sangue de Cristo vai te lavar, e todo o domínio das trevas vai cair por terra agora em nome de Jesus. Não vai haver tranca-rua, não vai haver mulô, não vai haver trabalho de bruxaria, de feitiçaria de magia negra, não vai haver uma maldição que vai impedir a tua vitória no nome de Jesus. Mas tem que haver arrependimento. Se arrependa, porque hoje chegou salvação na tua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, nós vamos orar agora. Eu e a pastora Mira vamos fazer uma oração. Essa, é lógico que é muito amplo, não dá para a gente explicar tudo hoje, mas esse foi um pouco para você, isso foi a mensagem resumida para você entender o que é o significado da paixão de Cristo, o que ele sofreu para você obter salvação em nome de Jesus, amém? Primeira coisa, o arrependimento é a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que injustiça fizeram contigo, meu Pai. Por inveja, e para que se cumprisse a palavra, o meu Jesus foi preso, foi chicoteado, meu Deus, com chicote, que havia pedaços de lâmina na ponta. Segundo dizem que chicote na época romana, meu Deus, tinha pedaços de lâmina na ponta, e quando batia nas costas arrancava um pedaço da carne e ficava exposto. Cravaram-lhe, Senhor Jesus, aquela coroa de espinhos sobre o teu crânio, meu Senhor, e o Senhor gritava de dor. Pegaram aquela cana e começaram, o Senhor ali nu, naquele chão sangrando. Havia o inferno todo rodeado, vendo o amor. O diabo trabalhando para que naquele momento nascesse um ódio no teu coração, Senhor. E o plano da salvação fosse abandonado. E começaram a bater na cabeça, no rosto, a ponto de desfigurar. A Bíblia diz em Isaías: olhávamos para ele e não achávamos formosura.
Era tanta dor que o Senhor não aguentava nem andar, Jesus. O Senhor não conseguiu nem carregar aquela cruz de madeira. E chegando lá, no lugar chamado Lugar da Caveira, colocaram os cravos sobre os teus braços, sobre as tuas mãos, sobre os teus pés, Senhor. E aqueles cravos entraram sobre os ossos, quebrando os ossos entre um e o outro, até que ficasse preso na madeira, e o Senhor gritava de dor. E tem gente que acha que domingo é dia de comer chocolate, e que hoje não pode, só pode comer peixe. Meu Deus, que ignorância que o mundo vive, que hipocrisia que o ser humano vive, meu Pai. Como que se metade de um dia fosse suficiente para remir o homem dos seus pecados. A paixão é o amor que o Senhor teve naquela cruz. Enquanto o Senhor gritava de dor, zombavam de ti, meu Pai. O ser humano é imediatista, ele só pensa no dia de hoje, meu Pai. E esquece que haverá o dia do juízo, em que todos nós daremos conta do teu sacrifício na cruz. E desde o meio-dia, debaixo daquele lugar, naquele lugar, o Senhor sangra, o Senhor clama, meu Pai, naquele lugar. As pessoas revestidas de uma força do inferno não olham com misericórdia para ti, mas olham com raiva, olham com ódio e começam a zombar, dizendo: desce da cruz, confio nele, que o livre. Foram 3 horas de dor, aquele sangue descendo sobre a cruz, meu Deus. Não foi só para nos trazer bens materiais. Tem pessoas que pensam que o Senhor é só para isso, meu Pai. Tem pessoas que te buscam só porque querem coisas da carne e não querem se arrepender dos seus pecados, meu Pai. Que preço o Senhor pagou? Porque há uma eternidade terrível sem o Senhor. Há uma eternidade apavorante, Pai. As pessoas estão apavoradas por causa do Covid. O inferno é muito pior e não se pode medir. E o pior, o Espírito não morre, meu Pai, ele é eterno. A Bíblia diz que lá haverá ranger de dentes, gritos. No inferno haverá uma dor que nunca vai acabar. As pessoas não vão, meu Deus, ter paz. E ainda zombam da gente, dizendo que é mentira. O diabo é mentiroso, Pai. Jesus disse que ele mente desde o princípio. A paixão é o amor que o Senhor teve naquela cruz para com o homem. Quando o Senhor gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, o Senhor carregava os nossos pecados. E quando o Senhor novamente gritou, sangrando de dor, naquele momento o Senhor morre. Começa a estremecer a terra, meu Pai. Lá no templo o véu se rasgou de um lado a outro, e o homem que estava separado de Deus tem novamente a liberdade de ter comunhão com o Pai. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, aleluia. Jesus foi lá, aquele que tinha o império da morte, venceu Satanás, tomou a chave da vida e da morte, e ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Oh, meu irmão, ama a eternidade com Cristo. Para de ter mente pequena e pensar só no dia de hoje. Haverá uma eternidade. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele pagou a morte de cruz, para nos dar a salvação. Oh, meu Pai, aleluia, aleluia. Louve ao nome do Senhor. Agradeça a Deus agora, porque Ele pagou o preço de cruz para te salvar.
Ele pagou o preço de cruz para te libertar. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas lembra quando você chegou na igreja? Talvez você chegou endemoniada, endemoniado, e um homem e uma mulher de Deus orou por você. Chegou querendo a morte, mas Jesus te deu vida. Oh, Jesus te deu salvação. Chegou não valendo nada, sendo cavalo, mas Deus te fez filho e filha de Deus em nome de Jesus. Oh, Ele te fez uma nova criatura. Não vale, não vale, o pecado não vale. Se arrependa hoje, fala: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu me arrependo, Senhor. Fala com Deus agora. Ele se entregou para te dar vida, Ele se entregou para te dar a vida em nome de Jesus. Oh, pela morte de cruz, fala para Ele: Senhor, obrigado pela morte de cruz. Eu não merecia esse tamanho amor, esse sofrimento, mas o Senhor se entregou por mim. O Senhor se entregou naquela cruz, Pai. Verdade, oh, obrigado, Senhor. Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Vai agradecendo a Ele, vai agradecendo, fala para Ele: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Isso, começa a agradecer pelo fôlego de vida. Isso vai ser chegando a Ele. Fala para Ele: obrigado, Senhor, Jesus. me perdoa, pelo Pai, seu amor por naquela até cruz. hoje ter buscado, Senhor, o Senhor só por essa vida, ter buscado o Senhor só por uma libertação, por uma cura. Senhor, oh, me perdoa, Pai. Eu quero te buscar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Pai, seu amor é verdadeiro, me amou primeiro, meu coração é teu. Quem faria isso, Senhor, em meu lugar? Quem faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro, me amou primeiro, meu coração é teu. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu. Quem faria isso, meu Deus, em meu lugar? Meu Pai, que nós venhamos realmente entender o sentido da sexta-feira da paixão. O preço foi muito alto. Essa pessoa que estava se dizendo que não vale nada, minha irmã, meu irmão, como não vale nada? Como vai pagar um preço por uma alma que não vale nada? Você tem muito valor. A tua alma vale muito para Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar. Se arrependa, volta para Jesus agora. Clame a Deus a força que você precisa. Se fortaleça na presença do Senhor. Ele pagou o preço para nos salvar. A palavra de Deus não é uma mentalidade racional, só do imediatismo, só daquilo que os teus olhos podem ver. Não, é muito além do que você pode imaginar. Jesus veio sim nessa terra, pregando vida eterna, pregando salvação, pregando santidade, não na sexta-feira da paixão até meio-dia não, mas uma vida na presença do Senhor. Oh, arrependa-te hoje, e todo o domínio das trevas vai cair por terra agora. Fala: meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Fala para Deus agora. E aonde houver o domínio das trevas, e aonde houver o império do diabo, eu quebro esse império do diabo agora. Satanás, você sabe disso. Você foi vencido naquela cruz pelo poder que há em Jesus. Foi em Jesus Cristo que você foi derrotado, e nesse nome nos foi dado autoridade sobre você agora. Demônio que prende essa pessoa nesse pecado, nesse engano, nessa mentira, sai agora em nome de Jesus. Sai agora, demônio que enfraquece essa pessoa, que tira dela a fé, que faz ela viver no pecado, que faz ela viver no engano. Se há arrependimento agora em você, minha irmã, Jesus te liberta agora. Jesus te liberta agora, meu irmão. Essa opressão na cabeça, esse desejo de suicídio, essa dor de cabeça, essa hernia de disco, essa perturbação no coração,
opressão. Está amarrado agora, Satanás. Pega tudo que é seu. Você já foi vencido, você sabe. Você já foi vencido naquela cruz, demônio. O meu Jesus levou as minhas dores. O meu Jesus levou as dores dessa pessoa. Sai depressão, sai opressão, sai hérnia de disco, sai dor no estômago. Ore com fé agora. Essa dor na coluna vai sair. Esse zumbido no ouvido vai sair. Esse glaucoma, essa carne esponjosa, essa Covid-19, sai daí agora. Solte dessa pessoa toda praga, toda maldição, toda a força das trevas que não deixa essa pessoa se firmar. Está amarrado agora, Satanás. Eu estou te amarrando. Jesus me deu autoridade sobre você. Está amarrado, amarrado agora. Sai daí, sai desse corpo, sai dessa vida, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda opressão, sai, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Pai, o império das trevas foi vencido. Aleluia, 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 aleluia. Dá glória a Deus onde você está. Dá glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O império das trevas foi vencido. Oh, ele aniquilou, ele destruiu, ele acabou com o império das trevas. Se você clamar esse nome, ele te visitará. Se você clamar ao nome de Jesus, porque foi dado todo o poder e autoridade nesse nome. Oh, recebe agora poder, receba agora libertação, receba agora unção em nome de Jesus. Quem faria isso em meu lugar? Quem faria isso em meu lugar? Receba essa unção agora. Receba a saúde, receba a restauração, receba a unção do Senhor agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Isso em meu lugar. Sofri tanto por me amar. Aleluia. Seu amor é verdadeiro. Me amou primeiro, meu coração é teu. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua presença Amém, Jesus. e a tua graça esteja sobre o teu povo nessa noite, e que nós nesse momento, meu Deus, vamos refletir a importância do seu amor lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Pai, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Quem crer diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.